Olá pessoal, olá Dr. Sérgio. Olá Dr. Cleiton. A gente começa agora mais um Metafísicos no Ar. No programa de hoje, Cleiton, vamos falar sobre um assunto bem polêmico, que é o uso de agrotóxicos e de pesticidas no Brasil. O pensamento comum é de que frutas, legumes, grãos, cereais e outros alimentos naturais viram um banquete de nutrientes e vitaminas que se transformam em mais saúde para o nosso corpo. Sérgio, seria perfeito se não fosse a presença de ingredientes adicionados, a grande maioria deles ainda lá na terra, os agrotóxicos. Essas substâncias químicas elas são usadas aos montes na agricultura do nosso país. Se de um lado o agronegócio avança com a garantia de colheitas sem prejuízo, prósperas, por outro a gente vai se tornando consumidor de substâncias desconhecidas, muitas delas consideradas inclusive cancerígenas. Pra você ter ideia, um levantamento feito pelo Fiocruz apontou pra gente que cada brasileiro consome em média 7 litros desses venenos por ano. É muita coisa. Qual é a posição do Brasil no ranking mundial de consumo dessas substâncias? Segundo o IBAMA, Cleiton, desde 2008 o Brasil ocupa a posição de campeão mundial, seguido dos Estados Unidos, da China e do Japão. 50% dos agrotóxicos usados no Brasil estão proibidos na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália. Seguindo a contramão dos países desenvolvidos, o Brasil segue o caminho para ter leis mais flexíveis em relação ao uso de agrotóxicos, que é um absurdo, né, Cleiton? Totalmente. Inclusive, os agrotóxicos já estão proibidos. Isso decorre de uma pressão muito forte da bancada ruralista defensora do agronegócio. Sérgio, antigamente os fabricantes negavam que o cigarro causasse câncer e pudesse matar. Mesmo assim, a escolha de fumar sempre foi individual. Fuma quem quer. Com os agrotóxicos, a situação é muito mais grave, pois a população está adoecendo e não tem o direito de escolha, ou seja, esse negócio chega no nosso prato sem a gente pedir. Segundo a ONU, os agrotóxicos são responsáveis por 200 mil mortes por intoxicação aguda cada ano e aponta que mais de 90% das mortes ocorreram em países em desenvolvimento. A gente está aí nesse grupo, claro. Isso. Além disso, coloca como mito a ideia de que pesticidas são vitais para garantir a segurança alimentar. E não é. E não é. E aí, Sérgio, eu te pergunto, como é que funciona a contaminação crônica? Como é que ele repercute na nossa saúde? O grande problema da contaminação crônica é o fato dela ser silenciosa e decorrer do efeito cumulativo de resíduos agrotóxicos ao longo dos anos no organismo, que acontece justamente pelo consumo de produtos contaminados com essa substância. Os efeitos da contaminação crônica são preocupantes, porque eles podem aparecer depois de muito tempo, inclusive depois de muitos anos, sem a gente saber, né, Cleiton? Aí que está o problema. Os principais problemas do envenenamento ao longo da vida são as mutações genéticas, a doença de Parkinson, as malformações fetais, aborto, problemas reprodutivos, respiratórios e vários tipos de câncer. Os tipos de tumores mais relacionados ao contato com os agrotóxicos são leucemia, linfoma não Hodgkin, câncer de rim, pulmão e tumores cerebrais. Cleiton, é verdade que tem um pacote de lei correndo silenciosamente sem a população saber direito e que tem o apelido de pacote do veneno? A aprovação discreta, silenciosa, de um projeto de lei em uma comissão especial da Câmara dos Deputados provocou uma reação negativa da população em geral, do Brasil inteiro. Acho que todo mundo escutou, ouviu falar sobre isso. E foi apelidada pela população de pacote do veneno. A proposta ela vai mudar as regras para o uso de novos agrotóxicos no nosso país. Tem o apoio da bancada ruralista, claro, e de órgãos e associações ligadas à indústria química e ao agronegócio. A Embrapa, que é vinculada ao Ministério da Agricultura, também se pronunciou a favor do projeto de lei. E quem é contra essa proposta, Cleiton? Os opositores dessa história incluem ONGs ambientalistas como Greenpeace e outras entidades ligadas à saúde e ao meio ambiente, incluindo órgãos governamentais como o IBAMA e a Anvisa. Cleiton, conta pra gente qual que é a definição de agrotóxico segundo a legislação brasileira. Bom, como é que isso é hoje? Toda a nossa legislação se refere aos produtos químicos usados no combate às pragas na agricultura como agrotóxicos. Agora, como é que vai ficar essa história?
A proposta em discussão no Congresso substitui o termo agrotóxico por pesticida. O texto originalmente proposto com o apoio da bancada ruralista usava ainda uma outra denominação, produto fitossanitário. Olha, a gente pode até afirmar que a substituição desse termo é uma artimanha para tentar omitir a relação entre toxicidade desses produtos e os riscos deles para a nossa saúde e também ao meio ambiente. Sérgio, após a análise de quase 2.500 amostras, a Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, divulgou uma lista dos alimentos mais afetados pelos produtos químicos no país. Então a gente tem um ranking aí com o pessoal que está liderando essa história e reinando lá em primeiro lugar a gente tem o morango, seguido do espinafre, nectarina, maçã, uva, pêssego, cereja, pera, tomate, aipo, batata e pimentão. Agora conta pra gente quais são os produtos que possuem menos pesticidas. O abacate, o milho, abacaxi, repolho, cebola, ervilha, mamão, aspargos, manga, berinjela, melão americano, kiwi, melão amarelo, brócolis e couve-flor. Cleiton, quais são as medidas que a gente pode tomar no dia a dia para tentar diminuir o consumo de agrotóxicos? A primeira regra é que a gente priorize a lavagem dos alimentos. Então, lavar sempre as frutas e legumes como abacaxi e cenoura, por exemplo, com água corrente. Utiliza também aquelas escovinhas, gente, para poder higienizar a casca e também descasque e lave novamente, secando em seguida com papel toalha. No caso, por exemplo, dos folhosos, como alface, repolho e companhia, primeiro você descarta aquelas folhas que ficam do lado de fora do maço. São elas que geralmente recebem a maior carga de veneno. Sérgio também tem algumas dicas, né? Sim, a gente precisa ficar de olho no cabinho. O que é o cabinho? Ele é chamado também como pedúnculo da fruta. Ele tem uma espécie de uma penumbra branca, como se fosse um pó mesmo, sabe, Cleiton? E isso é um indicativo do excesso de agrotóxico. Além disso, é muito importante que a gente tenha cuidado com vegetais muito perfeitos ou muito grandes. Por quê? Porque as substâncias químicas tornam as frutas e legumes mais resistentes e maiores. É aquela velha história, né? Eles colocam veneno para poder deixar um negócio bem poderoso. É literalmente a maçã da Branca de Neve. Ela fica vermelha, suculenta, mas ela está ali pronta para poder te adormecer. Outras dicas também. Então, prefira os alimentos de época, Sérgio. Compra, pessoal, apenas aqueles alimentos da safra, que são sazonais. Os que estão fora de época tendem a receber mais agrotóxicos na lavoura para progredirem. É aquela história, por exemplo, de manga. Manga tem o período dela, que vai ali de novembro até março, no máximo. Manga o ano inteiro é manga da Branca de Neve, viu, pessoal? E também examina a casca, Sérgio. É muito importante que a gente fique atento às manchas esbranquiçadas nas cascas, que podem indicar resquícios da aplicação de venenos. É importante também deixar de molho os legumes e as verduras por pelo menos meia hora numa solução de bicarbonato de sódio na medida de 1 colher de sopa rasa para 1 litro de água. Isso ajuda muito a eliminar os resíduos. Depois disso é importante lavar novamente. Além disso, outra possibilidade é deixar os vegetais de molho por 20 minutos em uma solução de água sanitária própria para a higienização dos alimentos, que é o hipoclorito de sódio, lavando bem em seguida. A medida seria 10 gotas do produto para 1 litro de água. E uma outra questão também que aquecer o alimento ajuda. Vegetais fervidos, cozidos ou assados têm menor índice de contaminação, já que as altas temperaturas também auxiliam na eliminação dos venenos. É importante que você lembre-se sempre de que, na maioria das vezes, o produtor quer dinheiro no bolso. E acredite, não está nem um pouco preocupado com a saúde de quem consome aquilo que ele produz. A gente termina por agora mais um Metafísico no Ar e agradece a companhia de vocês e gostaríamos que vocês ficassem à vontade para enviar sugestões de temas para os próximos programas e inclusive as perguntas que vocês gostariam que respondêssemos. Pode mandar pela timeline, em direct ou então para esse e-mail que está aqui na telinha, ó, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima.